Economia, Luiz Arthur Nogueira já está conosco. Nogueira, seja bem-vindo. Tudo bem, Piotr? Boa tarde. Piotr, você lembra quando... Sem liberdade de expressão não tem liberdade econômica. Ah, não tem. E gera insegurança jurídica. Sabe que uma vez eu fui entrevistar o presidente Fernando Henrique Cardoso, todo mundo sabe da importância do presidente, ainda ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco na confecção e na instalação do Plano Real, que é um divisor de águas na economia brasileira. Deveria ter ganhado o prêmio Nobel, mas se não ganhou, o problema é do Nobel, porque o Plano Real é gigantesco. E, obviamente, fui perguntar a ele sobre a importância do Plano Real, imaginando que ele falou assim, não, o Plano Real é uma consequência do que ganhamos antes, e muito mais importante, que foi justamente a redemocratização. A frase do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que fez, acho que 93 anos agora, se não me engano. Exato. 92 ou 93. Parabéns ao presidente Fernando Henrique. Piotr, eu tenho muito contato com empresários. Hoje, a preocupação número 1 do setor empresarial não é taxa de juros, não é carga tributária, não é infraestrutura, é insegurança jurídica e falta de liberdade aqui no país. Isso está atrapalhando a economia. Porque é uma afronta à nossa lógica desde os anos 80. Claro. A gente nunca viu uma mudança no entendimento, inclusive de juízes, ou do Supremo Tribunal Federal, sobre o que estava pacificado no entendimento das liberdades brasileiras, que depois foi escrito na Constituição de 88. Quer dizer, de repente mudou-se tudo. E aí, óbvio, você traz insegurança jurídica. Com certeza. Com impactos na economia. Piotr, você lembra quando saiu o resultado do primeiro trimestre do PIB, crescimento econômico? Veio um bom resultado, 1,9%. Nós alertamos aqui no programa Prós e Contras de que era um ponto fora da curva, de que no segundo trimestre o resultado já não seria bom. Aliás, vai sair agora no dia 1º de setembro, vai vir próximo de 0. E hoje a gente traz um importante setor da economia, que é o varejo, que ficou completamente estagnado no mês de junho. Nós temos uma tela para mostrar aqui, crescimento 0 no mês de julho. Junho, aqui está errado, perdão. Junho na comparação com maio. Tá isso. Certo. Na comparação junho deste ano com o ano passado, um crescimento de 1,3%. No ano acumulado, 1,3%. Em 12 meses, o crescimento é ainda menor, de 0,9%. Aí na próxima tela, vai ficar bem claro, Piotr, como a taxa de juros afeta aqueles segmentos que precisam financiar a venda. Porque sem crédito, as pessoas não conseguem comprar à vista aqueles produtos. Então, no próximo gráfico, a gente vai ver aqui qual o impacto que isso tem. Olha só. Setores que não precisam de crédito, combustível. Ninguém enche um tanque e parcela em 12 vezes. Não. Você paga à vista. Então, está indo muito bem, 21,1% de alta. Remédio. Normalmente você vai numa farmácia, compra à vista o remédio, crescendo 3,5%. Aí começa a entrar setor que precisa parcelar. Eletrodomésticos, crescendo um pouco menos, 3,2%. Automóveis, apesar de todo o estímulo que o governo deu... É próximo do estagnado aqui, 0,6%. Quase nada, né? Nós estamos falando de um dado estagnado aqui, né? E olha que o mês de junho foi contaminado pelo benefício do governo que barateou os carros, né? Olha só, material de construção, queda de 7%, imóveis, queda de 11,5%. Então é só um exemplo, Piotr, de um setor importante, que é o varejo, que hoje está estagnado por conta de uma economia em que você não tem uma previsibilidade, você não consegue enxergar o futuro, as pessoas estão com a renda retraída, com juros ainda muito elevados, em que pese agora o Banco Central começou a cortar a taxa básica. Em resumo, esse crescimento bombástico que muitas vezes o governo propala, não é a verdade. E outra leitura aqui, como a gente não vê a economia retomar pela ineficiência do governo, as pessoas estão priorizando o que elas têm que não podem deixar de pagar. Ou seja, sem combustível ele não vai pôr gasolina no carro que ele usa para trabalhar. Exato. Remédios, bom, precisa comprar. É item urgente, né? Eletrodomésticos são uma coisa assim, de repente é um liquidificador, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Mas veja só, automóveis, o sujeito vive com o que ele tem. Material de construção, protela a reforma. Sem dúvida. Imóveis, então, menos ainda. Sem dúvida. Aqui você começa a ver já aquela necessidade de reequalizar o orçamento doméstico. Né? Exatamente. Você prioriza aquilo que não dá para abrir mão no curto prazo. Né? Vamos lá. Nilson, o que nós temos agora? Vamos só seguir aqui. Daqui a pouco tem uma última informação aqui, uma informação de última hora em relação justamente à CPI do MST, é isso? Então vamos lá, vamos seguir, Nogueira. O mercado aqui para finalizar. Piotr, 7º pregão consecutivo de queda na Bolsa de Valores de São Paulo. 7º pregão consecutivo. Hoje uma queda de 0,66%. Aqui tem muito a ver com o investidor, de novo nesse cenário nebuloso. Reforma tributária, ninguém sabe qual é a alíquota. Arcabouço fiscal, voltou para a Câmara,
Ninguém sabe qual vai ser o tamanho da meta do ano que vem, vai cumprir o déficit zero, não vai cumprir, vai aumentar imposto, não vai aumentar imposto. Isso tudo gera uma apreensão, sem falar que os balanços dos bancos e da própria Petrobras, da Vale, estão vindo aquém do que o mercado gostaria. Então isso tudo afeta o desempenho da Bolsa de Valores. O deputado Danilo Forte, que é o relator do orçamento do ano que vem, diz que para ser zero precisa fazer uma operação gigantesca, que ele diz que a conta não está fechando. Não fecha, são 150 bilhões de reais que estão faltando para o governo ter um déficit zero no ano que vem. De onde virá isso? Espero que não venha do nosso bolso. Sim. Vamos lá. Mas virá, né? O dólar está subindo e o dólar está tendo movimentos mais de alta do que de queda. Exato. O dólar está mais próximo de 5 do que naquele cenário de 4,50, o que também é ruim, porque se passar de 5, Piotr, acaba pressionando a inflação e pode atrapalhar o Banco Central nos futuros cortes de juros. Isso aqui é aumento de custo também para o governo. Por exemplo, insumos farmacêuticos que o Ministério da Saúde tem que comprar, isso é custo que vai ser repassado lá no orçamento. Sim. Nogueira, obrigado. Obrigado, Piotr.